a gente vai estudar regime de bens, pacto antenupcial e vênia conjugal, que eu acabei de falar com vocês, tá? Então, vamos lá. Regime de bens, em geral, a gente sabe que aqui no Brasil, a partir de 1977, começou a vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Por causa da lei do divórcio. Então, lei do divórcio, 77, quem casou até 77, casou pelo regime da comunhão universal. Até dei o exemplo na sala de aula sobre os meus pais, né? Os meus pais se casaram pelo regime da comunhão universal. Mas todo mundo que casou depois de 77 casou pelo regime da comunhão parcial. Muito bem. Então, esse é o regime legal. No silêncio das partes, vigora o regime da comunhão parcial. O que diz o 1639? Ele diz: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Ou seja, eu vou escolher o que eu quiser, o que aprouver a mim e à pessoa que está se casando comigo. E o que é regime de bens? É o conjunto de normas de ordem pública que vai disciplinar a organização econômica e financeira do casamento ou da união estável. Então, isso é uma parte muito importante do casamento, porque existem efeitos do casamento que vão gerar consequências jurídicas, inclusive essa questão do patrimônio, né? Então, a gente precisa saber escolher o regime de bens que melhor se adequa à situação daquele casal. O parágrafo 1º diz que o regime de bens começa a vigorar desde a data do casamento. Então, eficácia a partir da celebração do casamento. Qual é o regime que vigora entre aquele casal? Comunhão parcial, comunhão total, aí depende, porque o Tiago Nigro e a Maíra Cardi, eles se casaram pelo regime da comunhão universal. Então, a partir da data do casamento, tudo que é de um é do outro, tudo que é do outro é de um. Por quê? Porque começa a vigorar e a ter eficácia a partir do casamento. Nós temos liberdade de escolha, de escolher o regime que a gente quiser. No silêncio das partes vigora a comunhão parcial, mas se tiver alguma restrição, aquelas que eu falei, de divorciado sem partilha, de viúvo sem inventário, tutor com tutelado, curador com curatelado, aí vai ter que ser separação obrigatória, conforme nós vamos rever daqui a pouco, tá? E essa liberdade, ela é ótima, porque eu posso escolher o que eu quiser dentro do meu casamento, e não havendo pacto a respeito de qual é o regime que vai vigorar, qual é o que vai vigorar? Comunhão parcial. Tá? Então, comunhão parcial. Professora, mas eu quero escolher separação total. Aí tem que fazer pacto. Ah, professora, eu quero escolher comunhão universal. Tem que fazer pacto. Tá? Então, não tem como vigorar um outro regime sem pacto. Tem que fazer o pacto, beleza? 2 princípios, né? O segundo princípio, variedade. Variedade. Eu tenho 5 regimes: comunhão parcial, separação obrigatória, comunhão universal, separação convencional, participação final nos aquestos. E eu vou explicar, aquestos quer dizer bens. Eu vou explicar cada um desses regimes. Terceiro princípio, mutabilidade. O que quer dizer isso? Significa que se eu me casei pelo regime da comunhão parcial e hoje eu pretendo alterar este regime, precisa de uma ação judicial para mudar esse regime. Mas quem serão os autores? Né? Eu e meu marido. Tem que ser consensual, justo motivo e não prejudicar direito de terceiros. Então, eu estou casada pela comunhão parcial, mas se eu quiser alterar para separação total, eu posso. Porque cada uma vai ser dono do seu bem. Tá? E vai vigorar a comunhão parcial até a sentença, da sentença para frente, efeito ex nunc. Da sentença para frente, vigora o regime que a gente escolher. Tudo bem?
Ah, professora, mas eu até tenho um gravado, né, um vídeo sobre a comunhão universal, porque o que acontece? Se o casal está casado pela comunhão parcial, aí eles resolvem alterar para a comunhão universal. O efeito vai ser ex-tunc. Por quê? Porque comunhão universal tudo se comunica. Deu para entender? Então, se eu hoje sou casada pela comunhão parcial, eu altero o regime de bens juntamente com meu marido. Vamos jurisdição voluntária, sem litígio, vamos propor esta ação de alteração de regime de bens e nós vamos alterar para a comunhão universal de bens. O que acontece na comunhão universal? Tudo se comunica. Então, é aí o efeito vai ser ex-tunc, excepcionalmente. Por quê? Porque a comunhão universal tudo se comunica. Tá? Deu para entender isso? Então, assim, a gente precisa entender as notícias que são veiculadas na mídia, porque tem coisas e coisas, né? Então, a gente precisa entender cada situação. E outra coisa, pode ser que eu sou casada pela comunhão parcial e eu queira mudar o regime para a separação total, e o meu marido passa tudo para o meu nome, porque ele está devendo. Ele tem credores que estão cobrando a ele. Aí, neste caso, pode mudar o regime de bens? Não, porque vai prejudicar terceiros. Porque na hora que eu for ajuizar a ação, eu tenho que demonstrar que não existe nenhum débito. Então, eu tenho que apresentar a certidão negativa de débito para que eu prove que eu não estou prejudicando terceiros com a alteração do regime. Tá? Então, isso é muito sério. As coisas no direito, elas são muito sérias e eu vejo que as pessoas banalizam. E uma observação aqui que eu fiz é alterar o regime da comunhão universal para a comunhão parcial de bens para constituir sociedade empresarial. Então, por exemplo, os meus pais, eles são casados pela comunhão universal. Se eles hoje quiserem abrir uma empresa, eles não podem, os dois juntos. Por que não? Porque o regime da comunhão universal não permite que assim seja feito. Tá? Então, eles teriam que alterar o regime de bens para serem sócios empresários um do outro. Então, o artigo 977 do Código Civil veda que o casal casado pelo regime da comunhão universal ou da separação obrigatória sejam empresários entre si, tá? Então, neste caso, eles precisariam alterar o regime de bens se quisessem abrir uma empresa, um CNPJ, tá? Porque está proibido pelo 977 criar sociedade com o cônjuge se for casado pela comunhão universal ou separação obrigatória, conforme eu coloquei aqui nesta observação para vocês. E uma outra questão, pode falar, Mariana. Professora, eu não entendi direito esse artigo da, da sociedade. Você pode voltar um slide? Eu não entendi a questão de não poder ser sócio. Isso é para evitar a holding familiar? Ou tem Não, alguma coisa a ver com isso? não é para evitar a holding familiar, mas a holding familiar, no caso da comunhão universal, não pode ser feita. Tá? Então, o artigo não é para evitar a holding, mas o artigo veda a holding. Entendeu? Por quê? Porque a holding é o quê? Uma empresa em que várias pessoas serão sócias. Se o casal for casado no regime da comunhão universal, pode abrir holding? Não, não pode. Tá? E não pode também ser casado pela separação obrigatória. Mas não pode abrir holding em nenhuma empresa, nenhuma atividade empresarial. Se quiser abrir a holding, então, por exemplo, os meus pais, se quiserem fazer holding, eles podem, na situação que eles estão hoje, comunhão universal, sim ou não? Não. Não, não pode. Então, qual seria a solução? Ação de alteração de regime de bens, tá? Para
converter, né, para alterar o regime da comunhão universal em comunhão parcial. Beleza? Tudo bem? Tudo E bem. aí teria que fazer alteração para constituir uma empresa entre eles. Tá. Ok? Ok. Então, não pode ser casado pela comunhão universal ou separação obrigatória. Se quiser constituir empresa, tem que alterar o regime, porque a lei veda que isso seja feito. E a questão da intertemporalidade da norma é muito interessante também, tá? Por quê? Porque, vamos lá, os meus pais se casaram antes de 1977. Então, qual era o regime que vigorava lá naquela época? Comunhão universal. Tá, eles se casaram lá atrás, mas o contrato de casamento, ele é um contrato de trato sucessivo. Contrato de trato sucessivo, porque a eficácia dele se perpetua no tempo. Olha que interessante. Os meus pais estão casados até hoje. O casamento deles foi realizado antes de 1977. Mas a eficácia se perpetua no tempo. Então, aplica-se ao casamento deles o que está vigendo hoje. Se eles quiserem alterar esse regime, eles podem? Podem, por causa do princípio da intertemporalidade, significando dizer que o negócio jurídico entre eles, o casamento deles foi lá atrás, mas a eficácia se perpetua no tempo. Por isso que a gente chama o contrato de trato sucessivo, porque ele vai tendo eficácia no tempo. Então, hoje eles são casados? São. Qual foi o regime de bens? Comunhão universal. Comunhão universal, e se eles quiserem alterar, pode alterar. Olha o que diz o enunciado 260, juntamente com os artigos 2035 e 2039 do Código Civil. Esses artigos aqui, 2035 e 2039, eles estão lá nas disposições finais. E o enunciado 260 prevê assim, ó, a alteração do regime de bens prevista no parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil também é permitida nos casamentos realizados na vigência da legislação anterior. Olha que legal. Por quê? Por causa do princípio da intertemporalidade da norma prevista nas disposições finais do Código Civil. Então, gente, olha só, isso é uma coisa que, claro, é teórico, tá? Mas é importantíssimo a gente ter noção de essas questões que estão, na verdade, elas não vão servir assim para na prova da OAB, por exemplo. Pode te perguntar a respeito da intertemporalidade da norma e você pode falar assim, caramba, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então é isso. No momento em que você fez o contrato, era uma lei que estava vigendo. Mas se o contrato está em trâmite, se está tendo eficácia perpetuada no tempo, como é o caso do casamento, a lei nova vai alcançar aquele negócio jurídico que foi realizado lá atrás. Então, isso é muito legal. Qual é o nome técnico disso? Princípio da intertemporalidade da norma. Tá? E a sentença, como eu falei anteriormente, a sentença da ação de alteração de regime de bens, ela tem efeito ex nunc, porque até a sentença vai vigorar aquele regime. Os meus pais, se quiserem hoje constituir uma holding, eles vão ter o regime da comunhão universal até a sentença, da sentença para frente, comunhão parcial. E eu tenho que levar esta sentença para ser averbada no cartório onde eles se casaram, no registro de imóveis SRI, que é o Sistema Registral de Imóveis, que era antigamente chamado de RGI, e na junta comercial, se um ou ambos forem empresários. Né? Então, eu tenho que juntar, averbar, melhor dizendo, a sentença da alteração do regime de bens em todos esses órgãos. Para quê? Para ter efeito erga omnes. Tudo bem? Então,
não é simplesmente alterar o regime de bens. Isso vai ter implicação jurídica, tanto no registro de imóveis, quanto na junta comercial, quanto no RCPN. Por quê? Porque alterou o regime de bens. Se houver o divórcio ou a morte, consequências jurídicas diferentes também existirão, tá? Então, cuidado com isso. Aqui é muito detalhe, né? Mas a gente precisa estudar com calma todos esses detalhes. A aula aqui é só para abrir caminhos. Você vai aprofundar teus conhecimentos através de um estudo paralelo com o que eu estou informando aqui para vocês. O pacto antenupcial é um pacto feito antes do casamento, por isso que ele é antenupcial, não anti com i, e anti é contra, ante é antes. Então, antes de o casal se casar, vai fazer um pacto antenupcial. Tá? Qual é a escolha do regime de bens? Ah, vai ser separação total. Ah, vai ser comunhão universal. Se nada disserem, regime da comunhão parcial. Onde eu faço pacto? Eu faço no tabelionato de notas. Onde eu caso? RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, são 2 documentos. O pacto, que eu vou lá no cartório com meu pretenso marido, vou fazer um pacto antenupcial, vou ter uma escritura pública, porque é assim que o 1653 prevê. O pacto, para ser válido, tem que ser feito por escritura pública. E, para ser eficaz, esse casamento tem que acontecer. Tá? Então, validade, escritura pública. Eficácia, celebração do casamento. Tá? Então, eu vou ter 2 documentos, um pacto e a certidão de casamento. São 2 documentos diferentes. Tá? E essa eficácia, ela também vai ser condicionada se, por exemplo, eu me casei aos 17 anos, eu já falei isso para vocês. Então, o maior de 16 e o menor de 18 pode se casar, desde que os pais autorizem. E se esse casal quiser fazer um pacto antenupcial, os pais também têm que autorizar, conforme está no 1654. Tudo bem? Então, autoriza o casamento, autoriza para fazer pacto se houver necessidade de escolher um regime diferenciado. Então, o menor em idade núbio, o que é isso? Maior de 16 e menor de 18 precisa da autorização dos pais para casar e para celebrar o pacto, tá? Então, 1654, 1654 fala dessa possibilidade. 1655 vai dizer que é nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta de lei. No pacto antenupcial, eu não posso dizer que só eu vou ter o poder familiar sobre meus filhos, sobre os filhos do casal. Eu não posso deliberar que o marido vai mandar e a esposa tem que obedecer, porque isso fere a norma. Mas eu posso estabelecer, por exemplo, que nós vamos nos casar pela separação total e nós vamos comprar um bem comum, que eu vou pagar 70% da prestação do apartamento financiado, ele vai pagar 30%. Nós vamos abrir uma conta corrente, eu vou depositar 70% do valor, ele vai depositar 30% do valor. E nada impede que um casal casado pelo regime da separação total tenha um bem em comum, sem problema algum, tá? Então, é possível que assim se proceda. Inclusive, gente, uma coisa que está muito em voga é a questão de estabelecer uma multa. Olha, se houver traição, vai pagar uma multa de 200 mil reais. Então, por que multa de 200 mil reais? Porque traição é dever de quem é casado.
Quer dizer, traição não. A fidelidade, né? A fidelidade é um dever de quem é casado. A traição é um descumprimento dessa obrigação, gerando um dano moral. E isso pode já ficar pré-estabelecido no pacto antenupcial, tá? Então, pode fazer pacto antenupcial para a escolha do regime de bens e pode deliberar se vai haver multa para a infringência de um dos deveres do casamento. O 1656 fala, que até o Rodrigo falou numa aula, muito interessante, que ele já tinha estudado esse assunto antes, e eu gosto muito quando o aluno, ele antes de vir para a aula, ele já lê qual é a matéria que o professor vai dar. Por quê? Porque ele leu previamente, na aula, ele só vai esclarecer os pontos que ficaram obscuros. Então, a gente deveria ter o hábito de ler antes da aula. Tá? Então, o Rodrigo, ele leu antes da aula e falou sobre a participação final nos aquestos. Por quê? Porque o artigo 1656, ele diz assim, ó, que no pacto antenupcial que adotar o regime da participação final nos aquestos, pode haver dispensa da vênia conjugal no pacto. Eu ainda não expliquei a vênia conjugal e nem a participação final nos aquestos, mas eu vou falar brevemente aqui para vocês entenderem o que está escrito aqui. Tá? Então, vamos lá. Me casei pela separação total. O que eu preciso fazer? Pacto antenupcial. Muito bem. Na separação total, o que é meu, o que é do meu marido é do meu marido, o que nos une ao amor, não estou interessada nos bens dele, mas no bem que ele pode me proporcionar, e é ótimo, é um regime muito romântico. Tá? Mas, nesse regime da separação total, se eu vender o que é meu, ele não precisa assinar. E se ele vender o que é dele, eu não preciso assinar. Se eu for casada na comunhão universal, comunhão parcial e participação final nos aquestos, meu marido tem que assinar. A não ser que no pacto antenupcial que nós escolhemos a participação final nos aquestos, haja a dispensa da vênia conjugal. Deu para entender? Então vamos lá. João e Maria vão se casar. Eles querem se casar pela participação final nos aquestos, que é um regime híbrido. Mistura separação total com comunhão parcial. Aí eles querem escolher esse regime. Esse regime tem que assinar quando um for vender o seu bem particular? Tem que assinar. Porque o único regime que excepciona a assinatura do cônjuge é a separação total. Mas eu posso colocar no pacto antenupcial, cuja escolha do regime de bens tenha sido a participação final nos aquestos, o quê? A dispensa da vênia conjugal. Tudo bem? Deu para entender? E aí, quando eu explicar a participação final nos aquestos, eu volto a falar sobre isso aqui. Então, repetindo, João e Maria vão se casar, fazem um pacto antenupcial de escolha do regime da participação final nos aquestos e colocam no pacto a dispensa da vênia conjugal. Tá? O 1657 diz que esse pacto ele vai ter que ser registrado. Tá? O artigo 167 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, prevê que no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos, inciso 1, o registro, item 12, das convenções antenupciais. Então, o pacto antenupcial tem que ser levado para o registro de imóveis. Tá? Para quê? Por causa dos efeitos. Olha aí a vênia conjugal. Tá? Então, a gente chamava de outorga uxória, que era chamado assim, né? Que é outorga uxória, é a outorga da mulher. Outorga marital era a outorga do marido.
Mas hoje, como também temos uniões homoafetivas, a gente só fala em vênia conjugal, tá? Então, melhor do que falar outorga uxória é falar em vênia conjugal. Então, 1647 diz, ressalvado o disposto no 1648, o que está lá no 1648? Suprimento judicial de consentimento. Porque, assim, se o meu marido não quiser assinar para eu vender um bem que é só meu, ele tem que assinar, tá? Mas se ele não quiser, porque ele fala assim, não vou assinar não, porque você pode morrer antes de mim, eu vou ter direito a esse bem. Aí eu vou para o juiz. Juiz, não há um justo motivo para ele não assinar. Aí o juiz supre o consentimento. Isso é o que está lá no 1648. Igual acontece quando o menor de 18 anos vai se casar e a mãe autoriza e o pai não. Aí o juiz supre o consentimento. Tá? Então, em regra, se a pessoa é casada, exceto no regime da separação absoluta de bens, vai ter que ter vênia conjugal para vender ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, eu quero vender o meu imóvel, eu quero doar o meu imóvel, eu quero emprestar o meu imóvel. Eu tenho que ter autorização do meu cônjuge. Ou eu quero instituir um usufruto, uma servidão, uma superfície, uma hipoteca, qualquer direito real que esteja lá no 1225. Aí eu tenho que ter autorização do meu marido. Olha só, né? Porque as pessoas, gente, elas se casam, elas não sabem nada a respeito dos efeitos jurídicos de um casamento. Inciso 2, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Isso significa litisconsórcio ativo ou passivo. Então, por exemplo, eu vou mover uma ação cujo objeto da ação seja um bem imóvel, ou usufruto, ou qualquer direito real que recaia sobre esse bem. Se eu sou casada, o meu marido tem que integrar a lide. Então, vai haver aqui um litisconsórcio necessário, ativo ou passivo. Deu para entender? Pluralidade de autores ou réus, se forem casados um com o outro, e se a ação versar sobre direito real imobiliário, tem que ter litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Pluralidade de autores ou de réus. Vocês estão quietinhos, né? Estão entendendo tudo, né? Então tá. E aqui eu faço a observação do artigo 73, parágrafo 3º do CPC, que eu já tinha falado com vocês anteriormente sobre a união estável. Então, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para a propor ação que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Então, repete o 1647 do Código Civil. E o parágrafo 3º do artigo 73 do CPC diz que aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Então, isso é sensacional. Por quê? Porque estende para a união estável a mesma exigência do casamento. Então, tem que ter vênia? Tem que ter vênia. Ué, professora, mas eu não sou casado. Vive em união estável? Tem que ter vênia. Porque pode ser que aquela pessoa esteja prejudicando seu companheiro. Então, quantas pessoas vivem em união estável e se declaram solteiras? Vendem seus bens sem assinatura do companheiro. Isso pode ser reivindicado depois. Só que tem prazo. Então, muitas pessoas são lesadas em relação a isso. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Inciso 3, prestar fiança ou aval. Então, se João e Maria são casados, o João vai ser fiador do amigo dele, a Maria tem que assinar. Fiador é contrato, fiança é contrato acessório. Então, eu sou fiadora de um contrato de locação. Eu sou avalista quando eu vou comprar, por exemplo, a minha irmã vai comprar um automóvel, ela não tem renda para assumir aquela prestação. E aí,
Se ela não tem renda para assumir aquela prestação, ela vai ter que ter um avalista. E o avalista é o garante. Olha, se ela não pagar a prestação, eu vou ter que pagar como avalista, porque eu sou o garante. Mas se eu sou casada, o que vai acontecer? Meu marido tem que assinar. Então, para eu ser fiadora do meu amigo, para eu ser avalista da minha irmã, se eu sou casada pelo regime da comunhão parcial de bens, o meu marido tem que assinar. Qual é o único regime que dispensa isso? Separação total. Então, eu sou casada pela separação total, então eu posso fazer tudo sem anuência do meu marido, tá? E uma observação, súmula 332 do STJ, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Então, quer dizer que, se eu fui fiadora do meu amigo, o meu amigo não pagou aluguel, sobrou para mim, se o meu cônjuge não tiver assinado, ele pode pleitear a anulação, porque ele também vai ser prejudicado. Então, a gente tem que ter cuidado. É fiador? É casado? O cônjuge tem que assinar. Vai ser avalista do teu amigo para comprar um automóvel financiado? Teu cônjuge tem que assinar. E o inciso 4, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então, se eu quiser fazer uma doação não sendo remuneratória, o que é isso? Doação não sendo remuneratória. Doação remuneratória eu posso. Tá? Então, por exemplo, alguém está prestando um serviço para mim. Tá? Então, professora, eu vou limpar a sua casa 3 vezes por semana durante um ano. Aí tá bom, eu não vou te pagar salário, mas eu vou te dar um carro proporcional ao serviço prestado. Então, isso é doação remuneratória. Doação que eu estou remunerando uma prestação de serviço. Deu para entender? Então, o que é uma doação remuneratória? Eu estou doando por conta da remuneração de um serviço que me foi prestado. Isso pode acontecer na curatela também, tá, gente? Então, por exemplo, você é curador de um idoso. O idoso, ele vai fazer uma doação remuneratória para você. Ele pode não te pagar, mas ele pode dar a casa dele para você, como uma doação remuneratória pelos serviços prestados por você na curatela. Tá? Então, isso é possível. Inclusive, pagar salário para o curador também. Tá? Então, o curador tem direito a uma remuneração. Isso é interessante, tá? Que pode ser feito assim. Então, se eu quiser fazer doação que não seja remuneratória, meu marido tem que assinar, tá? Qual é o único regime que não precisa? Separação total. Beleza? Então, os demais regimes vai ter que ter vênia, vai ter que ter assinatura. O 1648 prevê que cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga. Então, meu marido não quer assinar. Eu vou lá no juiz. Juiz, meu marido não quer assinar. E aí, supre aí o consentimento dele, porque eu não vou poder vender sem a assinatura dele. Mas aí o juiz supre o consentimento. Tá? Então, isso se chama suprimento judicial de consentimento. E o 1649, para a gente terminar e fazer um intervalo, a falta de autorização não suprida pelo juiz, ou seja, meu marido não assinou, nem o juiz supriu, torna o ato anulável. Tá? Então, qual é o prazo para anular? 2 anos após a dissolução do casamento. Não é 2 anos do negócio jurídico, é 2 anos após o término do casamento. Então, o casamento terminou hoje. Meu marido vendeu uma casa sem a minha anuência, sem a minha assinatura. Eu posso anular esse negócio jurídico a partir de hoje, tá? Então, a partir de hoje, eu posso. Ai, gente, desculpem, alguém está me ligando aqui.
E o meu iPhone está ligado aqui com o meu Mac. Mas, Professora, oi. no caso da fiança também seria 2 anos, sem o cônjuge saber? Não sem o cônjuge Sim, da autorização. 2 anos também. sim. Tá bom. Quaisquer casos do 1647. Fiança, aval, doação, alienação. Quaisquer casos do 1647. Então, isso até foi objeto da prova da OAB na prova passada, tá? Que era um caso assim, que João, casado com Maria, João vendeu o bem e não teve a anuência da Maria, se ela podia anular esse negócio jurídico. Aí a pergunta era, qual o prazo que ela tem? É decadência ou prescrição? É decadência. Decadência de 2 anos. Não é prescrição, porque os prazos prescricionais estão no 205 e 206. Os prazos decadenciais são todos os prazos descritos no Código Civil fora do 205 e 206. Por isso que eu perguntei aqui, decadência ou prescrição? É de decadência. 2 anos a partir do término da sociedade conjugal. Tudo bem? Com isso, a gente termina a aula 6. Eu vou fazer um intervalo, deixa eu parar de compartilhar aqui essa tela. Eu vou compartilhar a tela da aula 7. Eu vou fazer uma foto aqui, tá, pessoal? Vou fazer uma foto para provar que a gente está na aula.